espírita. Continua a nos abençoar, Senhor, para que tenhamos nessa continuação do nosso estudo paz, harmonia, integração, para que possamos sair daqui levando boas reflexões em nossas mentes, guardando esses conteúdos em nossos corações, para que saibamos utilizá-los em benefício dos nossos semelhantes. Assim como Jesus nos ensinou, ide e curai. Abençoe a todos nós nessa manhã, nos envolve de muita paz, e que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Novamente nós vamos estar aqui com a nossa transmissão ao vivo através da página do Instituto Espírita Paulitaço no Facebook. Ontem nós tivemos vários irmãos nossos que estiveram nos assistindo à distância, e para eles nós damos também o nosso bom dia para todos esses irmãos que estão nos assistindo de casa. Alguém ontem deixou na livraria este caderninho aqui, que tem algumas anotações. É do senhor? Vamos passar então para o nosso irmão Ivan. Vai dar continuidade sobre o tema magnetismo, e nós vamos até as 10 e pouquinho. Pedimos desculpas aí pelo atraso, as coisas da tecnologia que às vezes nos pegam de surpresa, mas tudo está já resolvido, solucionado. Vamos dar continuidade, nós vamos até as 10 e pouquinho, teremos um intervalo, e após o intervalo nós estaremos a falar sobre o sonambulismo. Agora, Ivan, é com você. Em função do tempo que eu já estou aqui em Aracaju, certo? E já estou falando sergipanês, não é isso? Bom dia. Tá vendo? Eu estou falando sergipanês. Aqui em Sergipe, né? Eu não estou em Sergipe. Eu estou falando diretamente do United States of Sergipe. Então, United States. Então, nós vamos começar o nosso trabalho falando ainda de magnetismo. E a Adilson nos pediu que falasse sobre passe e magnetismo, se existe diferença, se existe semelhança. Isso? Que diferença tem um de outro e que a semelhança tem um com o outro. Isso? Pronto. Nós vamos começar dizendo que o passe nós vamos encontrar em vários livros. Dos 17 publicados no Brasil, e mais das traduções dos magnetizadores, agora feita pelo grupo dos magnetizadores, o Jacó e outros, nós vamos encontrar definição de paz, ato de caridade, doação de um amor, que é que muita gente coloca, né, assim como definição. Outros dizem que é uma doação de energia fisiopsíquica, né? Nossa, meio complicado, né? Mas não importa a definição, importa a ação, certo? Depois, nós encontramos várias definições do magnetismo como ciência, que estuda a aplicação de energia a benefício de indivíduos. E aí tem várias definições, e aí eu não vou falar aqui sobre seguindo sobre definições. Mas essa definição que aqui coloquei, rapaz, olha, isso aqui é brabo. Eu fiz questão de colocar essa aqui, tá? Magnetismo é o amor de Deus em forma de energia vital, que nos vitaliza e nos dá a oportunidade de, através da caridade, vitalizar, revitalizar, tratar e atender às necessidades energéticas dos nossos irmãos. Passe é o magnetismo em ação, a prática dele. Essa é a colocação feita por Jacomelo, né? Ele sempre usa essa colocação, que passe é o magnetismo na prática, ou o magnetismo em ação, né? Jacomelo. Eu aproveito a oportunidade de mandar um abraço, né, para a nossa irmã Sergipana, que deve no Rio de Janeiro estar escutando a gente. Eu chamo ela de Colosse, mas ela disse que o nome dela não é assim não. É Marcela
Colotti, não é isso? E tá vendo que eu aprendi? Então, Marcela Colotti, você não está aqui em corpo, mas está em espírito, não é isso? Por isso que eu mandei um abraço. Então, eu estou mandando um abraço para você e espero que você continue fazendo lá no Rio de Janeiro muito mais do que você fez aqui em Aracaju, tá? Ou em Sergipe, ou no Brasil, tá? Okay. Mas vamos continuar. Dito isso, nós vamos falar mais ainda de alguns pontos que vamos evidenciar aqui. Nós aprendemos que o passe é a instrumentalização do magnetismo e as técnicas utilizadas no magnetismo é a instrumentalização dos passes. Isso é uma sequência lógica, né? Que muita gente pergunta, mas vão, o que é o passe? O passe é a instrumentalização do magnetismo. E as técnicas, a instrumentalização dos passes. Então fica fácil de entender essas coisas, né? Para que as pessoas façam uma confusão. Por isso que a Dias perguntou, mandou dizer o que era semelhante e o que era diferente. Você me pediu para dizer, eu estou falando aqui, né? O que é diferente, o que é diferente e o que é semelhante. Mas no início para mim, e eu digo isso no Vórtice, no início, os livros que existiam sobre passe não intensificavam o estudo do magnetismo. Era muito pouco citado o magnetismo naqueles livros iniciais. Era dito como passe e ali descrevia o passe, quem pode dar passe, quem ia dizendo que era o passe, quem pode dar, aonde dá, as câmaras de passe, ia dizendo, botava uma luz azul, outras vermelhas, de baixo comprimento, ia colocando algumas coisas de preparação de área de trabalho e muito pouco tocava em magnetismo. Então, os livros que nós estudamos no início era assim, e um foco era mais dizendo o passe e não em magnetismo. Pronto. Era essa a ênfase que era dada nesses livros, né? A ênfase colocada também nos livros antigos, o passe como doação, e você não tinha um objetivo específico. O passe é para quê mesmo? Não, depois da reunião se toma passe, mas é para quê mesmo? É para isso mesmo, porque depois da reunião a gente toma passe. Sim, mas para quê mesmo? É para isso mesmo. Isso mesmo o quê? Para tomar passe depois da reunião. Mas depois de que reunião? Na reunião doutrinária, você toma passe. Aí, sim. E tomar passe como? Todo mundo tem que tomar passe, mas todo mundo não precisa assim. Quem é que não precisa? E os palestrantes sofrem muito com isso. Porque eu estou aqui fazendo a palestra, junto com um dirigente, e a pessoa sai de lá e diz, você vai tomar passe? Eu digo, não, eu estou bem, mas você não gostou do passe daqui? Você não quer tomar passe daqui por quê? Mas, rapaz, eu estou bem. Eu disse, não, mas você está rejeitando o passe da casa? Eu não estou rejeitando nada. Se eu estou bem, para que eu vou tomar passe? Eu sou algum passe? Mas eu não vou, não. E até incomoda, não sei se a Dilma já sofreu isso, incomoda demais, né? Você está sentado depois de uma palestra, de uma reunião doutrinária, e o dirigente vem e diz, agora é sua vez. De quê? Tomar passe. Mas eu não preciso. Vamos fazer o quê? Eu estou bem. Sim, mas você está bem, você está rejeitando. Não estou rejeitando nada, meu amigo. Eu falo até baixo, não estou rejeitando nada. Mas eu estou bem. Deixa eu falar. Eu sei, né? Que eu estou falando da Bahia. Estou falando de Sergipe. Lá na Bahia é assim, né? Eu não sei. Aqui eu não sei como é. Mas eu não sei. Mas lá na Bahia sim. Então quem for para a Bahia já sabe que vai tomar passe. Que queira ou que não queira. Vai tomar. Quem não. Então, é assim. Eu estou falando da história, de uma história, um pouco de história. Aqui, presente, não é tão história longa, mas aqui, né? Tá nesse tempo, né? Essa é assim. E a ênfase era dada muito nas técnicas. O magnetismo estava fora, lá nas técnicas. E aí lá ensinava como eram as técnicas. Sim, mas as técnicas era para quê? Para aprender as técnicas. Mas a técnica era para quê? Para usar quando? Para dar passe. Eu sei que é para dar passe. Mas e as técnicas é para quê mesmo? É para isso mesmo. É para isso mesmo. Então todo mundo usava as técnicas para isso mesmo. E no final ficava isso mesmo. E até hoje ninguém sabe o que é isso mesmo. Não sei até hoje. Não. Mas você vê que como era antigamente. Não é hoje não. Não é hoje não. Isso era antigamente, você vê como era antigamente. Hoje eu sei que o pessoal entende de magnetismo, de técnica, de regra, de estrutura, de tudo. Aí, hoje, não é assim? Bom, ensinava as técnicas e não dizia a função de cada uma delas, né? Não explicava a função dos dispersivos. Os dispersivos eram muito pouco usados, era mostrado lá, mas quase ninguém usava dispersivo. Usava
Eu estou usando o verbo no passado, mas eu posso dizer que não usa no presente. Então, os dispersivos não são usados, não eram usados, não são usados, e muita gente não sabe quais são aquelas 24 funções. Eu sei que vocês já estudaram muito no livro de Jacó, no curso e curso pelos passos, no UPAS, no manual do passista. Jacó coloca lá 24 funções do dispersivo. Eu sei que todo mundo aqui já leu, todo aqui já estudou, todo mundo é maquinizador, tudo isso já viu e já numerou um a um dos 24 funções do dispersivo e fora outros, né? Eu sei que todo mundo aqui já estudou, conhece de pé, de có, como dizia minha avó, de có e salteado, porque ele tinha que saber para lá, para cá, sabe as funções todas do dispersivo. Então, todo mundo já sabe, então eu não preciso nem explicar aqui, não vou falar isso de jeito nenhum, porque todo mundo aqui já sabe, né? Então, pronto. O tato nunca não era falado. Naquele tempo não se falava em tato magnético. E muito pouco tem escrito ainda sobre o tato magnético, que eu perguntei a um dos mentores do magnetismo, e eu falo sempre com o Jacó, que tinha que escrever, reescrever, ou colocar, ou juntar, ou fazer com mais aprofundamento, uma metodologia de tato, escrever muito sobre o tato aqui. E aí já foi apresentado em várias casas, treinamento, para que o grupo de magnetizadores tenha um tato, uma estrutura, uma condição melhor de tato para trabalhar. Depois não se falava em estrutura, das regras de magnetismo, quase não tem nos livros, as regras de magnetismo, estou falando dos livros antigos, né? Não, o estudo dos centros de força eram mostrados sem dizer as funções, ou dizia-se pelo alto, aqui o centro tal, aqui o centro tal, aqui o centro de força tal, o centro de força tal. Está lá em André Luiz os 7, que estão em André Luiz. Em André Luiz, esses são os 7, principais. Os 7 principais, o coronário, também não frontal, laríngeo, está vendo aqui? Estou vendo. O cardíaco, o gástrico, o esplênico, o genésico. Está vendo aqui? Estou vendo. Por que não está vendo? Olha lá, estou vendo. Função. Como é que funciona? Nada. Pouco explicado nos livros antigos, né? Diziam, e eu também disse, que eu estudei foi por ali, né? Dizia, e eu também dizia nos treinamentos, de que o passe apoiava tratamentos médicos. Apoiava, é coadjuvante. O passe era coadjuvante. O passe apoiava algum tratamento médico, apoiava, era apoio. Aqui o passe era apoio, né? E podia curar, podia até curar, podia, né? Se um curar assim, né? Muita gente tinha dúvida se curava ou não curava, então muita gente tinha dúvida ainda. E o passe coletivo era muito pouco usado, e quando é usado, as pessoas dizem assim, lá na Bahia, viu? Nós vamos usar o passe pelo adiantado da hora. Quer dizer, se não for adiantado da hora, aquele passe não tem valor nenhum, que só é usado pelo adiantado da hora, porque se não tiver adiantado da hora, não é usado. Tá vendo? Na Bahia, aqui em Sergipe, não sei que é diferente, que o passe coletivo é bem usado, bem estruturado, bem colocado pelas pessoas aqui. Na Bahia é assim, não sei por que na Bahia o povo baiano é assim, só usa pelo adiantado da hora. Está em cima da hora, todo mundo quer ir embora, não posso dar passe nenhum, individual, o jeito é fazer um coletivo, porque pelo adiantado da hora, vamos dar o passe coletivo. Estou falando de história, né? Não sei se hoje continua assim, né? O passe era usado como atrativo. Em uma casa espírita que suspendesse o passe individual, esvaziava. Porque as pessoas continuam pensando, né? Se tiver 10 passes no dia, ele toma os 10. Que a gente chama lá de passe. Mas, e aí, por que você toma tanto passe? Se bem não fizer mal, também não faz. Entendeu como é? Então, vai ter passe de 10 horas, eu tomo. E meio-dia, de novo. E 3 horas da tarde, estou precisado. E esse tempo todo, já desarmonizei. E de noite, aí é que eu vou dormir bem. Então, você vai seguindo. E as pessoas vão tomando passe. E passo com pessoas diferentes, com passistas diferentes, que eu não gosto desse termo, passistas diferentes, magnetizadores diferentes, com potenciais diferentes, usando técnicas diferentes e técnica mal usada e sem conhecimento, às vezes, básico daquilo que está fazendo. Estou fazendo histórico
do que nós vimos na Bahia e por aí onde andamos, tá? O passe era usado principalmente nas reuniões de estudo doutrinário, na doutrinária, depois da doutrinária. Certo? E tem gente que chega na hora do passe. Poxa, peraí, aqui também é assim, é? Eu pensei que eu estava falando da Bahia. Ai, ai. E chega correndo. Eu cheguei, já começou o passe? Eu digo, não. Eu quase perco. Eu sei que você quase perde, né? E aí ele senta, né? Com a mão em concha. Com a mão assim, é para encher a mão de fluido. A mão, sim. As duas mãos nas pernas, com a mão em concha, para encher a mão. E alguns passistas enchem a mão. E depois derrama na mão do outro. Aí fica o encontro de mãos. Enche assim, derrama assim, enche assim, derrama assim. Um derrama na mão, outro derrama na cabeça. Derrama logo na cabeça. Que aí, depois que derrama na cabeça, e na cabeça que é o coronário, o centro coronário, aí ele distribui para todo o centro de força. Então, era uma conclusão muito bem feita. Olha, vocês estão vendo, né? Uma conclusão muito bem feita. Mas está gente sorrindo, por que o povo está sorrindo, Adilson? Está parecendo que conhece do assunto. Certo? Deixa para lá. Olha, vamos seguir, né? Então, nas reuniões doutrinárias. E aí encontramos em alguns centros as evangelizadoras dando passe sem nenhum treinamento de passe. As evangelizadoras. Dando passe em crianças. Olha. E aí uma criança me disse uma vez, olha tio, eu não vou mais naquele negócio. Por quê? Eu só saio de dor de cabeça. A tia bota a mão na minha cabeça e não tira. Não tira, não tira, não tira. E quando sai lá, vai com dor de cabeça. Como é que eu vou para um lugar que eu só saio toda vez de dor de cabeça? Não sei por que acontece isso, eu não sei. A Dilson deve saber, eu não sei por que acontece isso, né? Então, às vezes, o passe, nós encontramos por aí, nós estamos fazendo uma crítica. Muita gente fala assim que existe crítica construtiva e crítica destrutiva. Eu não conheço isso. Eu só conheço crítica. Crítica, é aquilo que você analisa e faz disso que como está a situação na sua visão. Isso é crítica. Então eu aprendi que não existe crítica destrutiva nem crítica construtiva. Quer ver? Enquanto com o Lourdinha na rua, Lourdinha, você está muito feia desse jeito. Que é isso, rapaz? Que crítica destrutiva você fez com o Lourdinha? Rapaz, isso não é destrutiva. Crítica é crítica, quer ver? Aí Lourdinha vai para casa, olha esse rapaz, eu estou mal arrumada mesmo. Aí Lourdinha volta no outro dia, bonita ela é, já é, linda também ela é. Aí ela volta toda arrumada, como manda o figurino. Aí eu digo, e agora? Agora estou arrumado. Tá, a crítica foi construtiva ou destrutiva? Aí eu queria saber de vocês. A crítica foi destrutiva ou construtiva? Oi, vocês não disseram que quando eu falei que ela estava feia, que era destrutiva? E existem as duas coisas juntas? Não, isso não existe. Crítica é crítica. A crítica é feita, cada um analisa, aproveita o melhor e o resto joga no lixo. Pronto, isso é crítica. É estratégia. Estratégia é essa aqui. Alguém fez a crítica? Pronto. Analisa, se viu algo para você, aproveita. Não se viu no lixo. Aí, não é lixo. Lixeira foi feita para isso. Lixo. Lixo joga para fora. Então, crítica é crítica. E eu estou fazendo uma crítica. Não é de construtiva, destrutiva, não estou preocupado com isso. Estou fazendo uma análise, um diagnóstico de situação para fazer alguns desafios e falar algumas semelhanças e diferenças que a Dilson está me pediu. Tá? Então, às vezes o passe encontramos pessoas sem treinamento nenhum. Nunca fizeram treinamento, curso, nada. E ele aprendeu a dar passe com outra pessoa. Uma pessoa que tinha no centro, que dava passe antigamente. Aí passa a experiência para o outro. E aí quando você vai dizer, não, peraí, você quer me ensinar a dar passe? Por quê? Eu aprendi com dona fulana de tal, que tem 40 anos dando passe. Aí agora eu vou dizer o quê? Né? O cara tem 40 anos dando passe, com uma experiência dessa, não é isso? Fazendo 40 anos errado. E agora, né? Transferiu do jeito que conhecia, né? E a outra pessoa contesta, dizendo que, olha, né? Você quer, viu, Adilson? Você quer, né? Eu aprendi passe com a Adilson. Você quer o quê? Né? Então, tá vendo aqui? Então, ainda tem essas colocações que a gente tem
tem que ter uma estratégia muito bem colocada para a gente organizar esse direito das coisas, né? Pelo despreparo simplificou. Aí os espíritas às vezes simplificaram e levam a uma justificativa dizendo que Jesus usou a imposição. Jesus, imposição. Então o passe é de imposição. Oi. Então nós encontramos por aí a imposição feita pela imposição da diretoria. Então tem duas imposições. Não é uma só, não. Tem a imposição da técnica e a imposição da diretoria, que aqui só se faz imposição. Eu não sabia agora quando era que ele estava dizendo. Era imposição da técnica ou era imposição de outras coisas? Mas tudo bem, né? Segue-se a imposição. Então a imposição foi generalizada no movimento espírita e muitas das casas espíritas, 99,9999999 dá imposição. Aí, né? A imposição, estatística boa na imposição. Então, quando você chega, imposição. Mas se a imposição fosse feita corretamente, analisando a estrutura, a estratégia, tudo bem. Ninguém aqui está dizendo que a técnica de imposição não é boa. Mas era preciso que as pessoas que fizessem a técnica de imposição soubessem a função dela, o que é que ela leva, tá? Todo estudo que podemos estudar, quem estuda bem essa técnica. Pronto, imposição por imposição. É isso? E aí às vezes encontramos, agora, o passe espírita. É o quê? Passe espírita. Aqui só se dá passe espírita. Como é o passe espírita? Eu também não sei não. Aí você vai aprender que o passe espírita tem algumas diferenças. Era assim, uma imposição com longitudinal, chamado passe de limpeza, vai limpando, depois impõe. Tem uma imposição com longitudinal ou uma longitudinal com uma imposição. E tem a terceira derivação, que ela vai com um longitudinal, uma imposição e um longitudinal. Isso está até melhorzinho, mas tudo bem, né? Está vendo aqui como é? Esse é passe espírita. Isso, né? Lá na Bahia, tô falando, não sei, no Brasil não sei, mas na Bahia é assim, tá? Então você verifica que há essa colocação e agora o passe é chamado de passe de harmonização. Então as pessoas vão tomar, todos estão desarmonizados. Se todo mundo tem que tomar, então todo mundo ali está desarmonizado e vai harmonizar, todo mundo vai ser harmonizado com esse passe de harmonização. Eu faço uma pergunta agora, que muita gente, quando eu chego num seminário qualquer, ou numa palestra qualquer sobre passe, algumas pessoas me perguntam assim, e o centro espírita é lugar de tratamento? Deve ser, né? Não sei se é. Será que é? É um lugar de tratamento? Essa é uma das colocações que são feitas pelo contrário ao magnetismo na casa espírita. Aqui é lugar de tratamento? E não é não? Não. Vamos analisar isso. Aí diz a obsessão é feita aqui? É. E não é tratamento não? É. Ah, sim, pensei que não era. Tá? Quando nós fazemos qualquer outro tratamento de pessoas que estão chegando à nossa casa, harmonizando, não é um tratamento? É. Então nós vamos analisando tudo que pode existir ali naquela casa e ele vai verificar que tem muitos tratamentos que ali são feitos pelo mundo espiritual, pelos espíritos são trazidos como um ponto de socorro, como um ponto de luz, né? E aqui nós podemos falar tanta coisa ali. Então ali é uma casa de tratamento. Mas a doutrina espírita, outra justificativa, não foi feito para isso, não tem esse objetivo. Tem não? Não tem não. Porque a doutrina não veio cuidar disso. E veio cuidar de quê? A maior caridade que se faz com a doutrina é a sua divulgação. Olha, a caridade. Eita, caridade com a sua divulgação. Porque não se cuida aqui, não se cuida de corpos, se cuida dos espíritos ou das almas. E Jesus é o médico das almas. Menino, que colocação bonita. Pois é. Jesus, médico das almas. E na doutrina espírita, a alma é o espírito encarnado. Então, se Jesus disse que era médico das almas, e aqui nós tratamos de almas, logo é um espírito encarnado e precisa de tratamento. É aqui nessa casa, aqui precisa de tratamento. Então, aqui,
como Jesus, a desculpa é o médico das almas, eu acho que alguém está fazendo aquela técnica que muita gente faz, ó, isso aqui eu entrego a Deus. Tudo que a gente tem que fazer, entrega os outros para fazer, né? E os espíritos já estão cansados de a gente dizer, não, isso aí fica com o mentor da casa. Eu sei. Isso aí fica com os trabalhadores de Jesus. Eu também acho. O trabalhador de Jesus quer dizer o desencarnado, né? Que o nosso centro lá é trabalhador de Jesus, fica tudo na nossa mão, dava uma confusão doida, né? O que é que acontece eu estou falando uma condição geral, né? Então nunca foi apresentado em livro nenhum como o passe como terapêutico ou o magnetismo terapêutico. Muito pouco foi apresentado. Isso aparece quando Jacó escreve o passe. Isso, Jacó escreve o passe. Quando Jacó escreve o passe, as pessoas estudando o passe, que agora não está mais sendo editado, né? Hoje virou relíquia, tanto que no sebo hoje um livro daquele custa R$900. E para se achar, tem uma fila muito grande procurando aquele livro, hein? De vez em quando o menino acha no sebo, assim, de vez em quando o pessoal acha no sebo. Não, mas já tem, você pode baixar, tá? Você pode baixar, mas veja que hoje você para achar um livro daqui, todo mundo quer guardar como, né? Olha, todo mundo quer guardar aquele livro de Jacó, pronto. E aí você, né? Aquele livro amarelo, todo mundo sabe aquele livro amarelo, todo mundo sabe, conhece como o livro amarelo. O passe amarelo, aquele amarelão assim, né? Então, como não está sendo mais editado, por isso, né? Muita gente hoje procura aquele livro e não acha mais. Então, depois do livro de Jacó, o passe, começou esse despertamento, né? E depois se seguiram o manual do passista, o curso e curso pelos passes, e pronto. Mas muita gente, muito espírita, adorou o manual do passista, Adilson. Adorou, sabe por quê? Porque ele é fino. Porque espírita não gosta de livro grosso. Olha, livro grosso, aí já dá confusão. Olha, espírita não gosta de livro grosso. Aí Jacó parece que foi intuído ou inspirado, fez o manual do passista, que ele é fininho. E ontem aqui alguém me mostrou aqui, ó, tá vendo? Eu digo, eu vi o manual do passista. O espírita já gosta de manual do passista. Olha, fininho, né? Está tudo aqui. Eu também acho que está tudo ali. Está tudo ali mesmo, né? E depois Jacó, para completar o pedaço das finuras que o povo gosta, colocou verdades distorcidas. Então, isso, né? É fininho, vermelho, fácil de ver. Olha ele ali, vermelho, né? Olha, e fininho também. Então, o povo gosta de livro fino. Se a Adilson for publicar algum livro algum dia, Adilson, de sonambulismo, suas experiências de sonambulismo, você bota no livro fino. Não bote livro grosso, que o pessoal não gosta. Certo? Então, como estratégia comercial, não coloque livro grosso, que o povo não gosta de livro grosso. O livro tem que ser fino. Pronto. Em todos os sentidos. Fino em todos os sentidos que ele passa aqui, né? Depois, para confirmar o magnetismo, o uso do magnetismo em tratamento terapêutico, Jacó vem com o livro Tratamento da Depressão pelo Magnetismo. Aí sim, aí que foi despertado no pessoal espírita, no movimento espírita, que podia se usar o magnetismo, e o magnetismo terapêutico veio com a metodologia de tratamento de depressão. Quando Jacó apresenta o livro e sai por aí divulgando aquela estratégia metodológica de trabalhar e a cura da depressão, ficou mais, aí agora começa a aparecer e começa a ficar mais firme e a entrar no movimento espírita a ideia do magnetismo terapêutico. Tá? Aí, foi aí que começa, né, no passe, e depois vem com o curso e curso pelos passes, e depois vem o livro confirmando o livro de depressão. Aí nós podemos perguntar aqui agora, né? Qual o objetivo mesmo da casa espírita? Eu fico me perguntando, se não é para isso, se não é para aquilo, se não é para tratamento, se não é, é para quê mesmo? A gente tem que definir. Qual o objetivo principal da casa? É o que, Ivanildo? Eu estou lhe perguntando, aqui nessa casa, qual o objetivo principal da casa? Tem muita gente que não responde. Mas não é isso, não é um centro espírita? Eu digo, eu sei, mas eu estou lhe perguntando, qual é o objetivo da casa, principal da casa? É divulgação? Pronto, já está fechado, é divulgação. É tratamento? Não. É social? É isso, é aquilo? Não, mas aqui tem de tudo. Aqui tem de tudo, eu sei. Mas qual é o objetivo principal da casa? Aí você vai encontrar, num diagnóstico, uma plateia de pessoas que são frequentadores. Então tem ali poucos trabalhadores e muitos frequentadores. Certo? E Kardec diz isso lá,
que na casa espírita não devia ter frequentador, devia ter estudante e trabalhador. Estuda primeiro para depois trabalhar, a teoria primeiro, depois a prática. Então Kardec vai dizer isso, e me parece que a gente vai ter que revisar Kardec, ou ouvir Kardec de novo por inspiração. Eu espero que Kardec um dia, né, que continue, ele deve estar continuando, dizendo aos espíritos: rapaz, né, está escrito lá naquele livro, eu deixei com vocês, primeiro a teoria, depois a prática. Na casa espírita não devia ter frequentador, devia ter estudante, trabalhador e pessoa em tratamento. Trata a pessoa, depois bota para estudar, e depois que você bota para estudar, bota para trabalhar, né? Porque senão a pessoa vai embora, não fica na casa. Às vezes não é bem tratado na entrevista ou na recepção, não tem uma boa recepção às vezes não tem um acompanhamento correto, um tratamento às vezes não tem, o tratamento que ele veio buscar não tem. E quando tem, como é que é o acompanhamento do doente, do paciente, no nome que queira dar, ou do indivíduo, do irmão, eu aqui, é o acompanhamento. E nesse acompanhamento, e o resultado, deu resultado, a pessoa ficou melhor, ficou bem, como é que ficou? E depois que ficou bom, você fez o que com ele? Ele foi embora. Não é porque você não convidou, você convidou ele para ficar aqui, para estudar, para conhecer a doutrina, e conhecendo a doutrina, bota ele para trabalhar depois, vira um trabalhador consciente. Não é assim a recomendação da doutrina? Não é assim que Kardec recomenda? Mas nós seguimos? Não sei. Nós seguimos? Não sei. Não sei. Mas aí nós chegamos à grande conclusão dessa etapa. Certo? Nós dissemos às pessoas que a casa espírita é um hotel. Um hotel. É o quê? Um hotel. Eu digo sempre nas palestras: gente, a casa espírita é um hotel. Hotel come van. Você quer que eu hospede? Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que a casa espírita é um hotel. O H de hotel é um hospital. Um hospital que recebe os espíritos em socorro, que recebe pessoas para ser tratada, para pessoa orientada, para estudar. Aqui é um hotel. Né? É um hotel. O H de hotel. Mas o O, que está aí no hotel, é oficina de trabalho. Então é preciso que esse hotel receba as pessoas e trate como hospital, mas logo em seguida esse O seja a oficina de trabalho, para que a pessoa trabalhe, estude, trabalhe, para ter consciência do que está fazendo na casa espírita. Depois eu digo que esse hotel, esse T de hotel, é um templo de oração. A casa espírita é um templo de oração, e todos nós sabemos e conhecemos de perto o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espírito. Todo mundo conhece, de cós salteado, todo mundo conhece. E as preces que são feitas dos conhecedores do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem gente que muda até a voz na hora da prece. A pessoa vai ficando assim, tomado pela emoção. Oh, Jesus querido, estou tão pequeno, Senhor, tão pequeno, Jesus, que eu sou incapaz de trabalhar. Ou não, ele sai por aí fazendo uma viagem que não termina nunca, e a palestra já andou 1 hora, e aí ele começa: eu queria pedir pelos que estão debaixo da ponte, debaixo das marquises, debaixo, Jesus, e vai andando, e aí pelos hospitais, pelo sanatório, Senhor, pede logo para todo mundo, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. E você como palestrante fica olhando: oh meu Jesus. Gente, está escrito lá no capítulo 27, a prece tem que ser simples e concisa. Tem que ser uma prece com sentimento. Tem que ser uma prece que todo mundo sabe o que ele está falando, para a gente acompanhar pelo pensamento. Tem que ser uma coisa que os espíritos sabem selecionar em função da sinceridade, do sentimento colocado, do mérito colocado. Está tudo escritinho lá no capítulo 27. Mas as pessoas baixam a voz. Se fosse Ivan que fosse fazer a prece: Jesus, você não está vendo aqui, eu estou lascado, Senhor. Eu queria que o Senhor me ajudasse nisso. Pode a linguagem baiana. E Jesus entenderia tudo. Estou falando. Então a comunicação é direta. Os espíritos vão dizer que a prece é uma comunicação direta entre a criatura e o Criador. Então, se é direta entre a criatura e o Criador, é uma conversa íntima entre o Criador e a criatura. Se é íntimo, eu posso falar com o Jesus como eu quiser. Jesus, nós somos íntimos, irmão, assim, ó, coladinho com você, irmão. Então, quem quer ficar com Jesus?
Quem quiser ficar com Jesus, ele não tiver um ou mais, eu estou aí. Então, eu já estou com ele aqui. Então, eu sou sempre ficando com o grupo, trabalhando. Jesus está aí, né? E ele diz, mas quando fizer a um desses pequeninos e a mim, que faz, e a gente continua ajudando as pessoas, é a ele que nós estamos fazendo. Jesus, estamos tratando o Senhor, estamos tratando o Senhor, estamos tratando o Senhor. Aí, então quem quer ficar com intimidade com Jesus, isso é trabalhar. Porque trabalhar, muitas vezes, eu estou trabalhando para Jesus. Eu não estou trabalhando para Jesus. Eu estou trabalhando com Jesus. Eu estou trabalhando com Jesus, estou trabalhando para Jesus, estou trabalhando com Jesus. Então, trabalhando com Jesus, eu estou sempre com Ele, no meu amigo, no meu irmão. Não sei por que essa distância toda quando a gente fala de Jesus, né? Jesus. Eu falo assim, meu amigão, aqui, daqui, intimidade, né? Intimidade. Não é equipe só? Os Espíritos não dizem que é uma equipe só de encarnado e desencarnado, então pronto. Então, se é uma equipe só, Jesus faz parte da nossa equipe, da nossa casa. Tanto é que o nome é Trabalhadores de Jesus. Olha, se nas outras casas ele vai quando tem mais o meu nome dele, quanto mais na casa dele, de trabalhadores dele. Olha que beleza, está lá na nossa casa dos Trabalhadores de Jesus. E um dia, a gente espera, Lurdinha, a gente espera que um dia a gente deixe de ser trabalhador, frequentador, para trabalhador e mude para outra coisa. Quem estudou o Nosso Lar, porque é o livro que todo espírita já leu, 100% dos espíritas já leram Nosso Lar. Mas ele não entendeu nada no início, mas leu, todo mundo leu Nosso Lar. Quem não leu Nosso Lar? Todo mundo leu Nosso Lar aqui. Se eu mandar levantar, não levanta a mão não, pelo amor de Deus. Vai ser unanimidade, todo mundo já leu Nosso Lar. Não entendeu muita coisa, mas que leu, né? Nunca leu o livro dos espíritos, não tinha lido ainda o livro dos médios, não tinha lido a Gênesis, não tinha estudado obras póstumas. Céu e inferno, coitado do céu e inferno. Porque não deu o céu e inferno, porque tem medo do céu e do inferno. Então, tem mais medo do inferno do que do céu. Então, como o Papa acabou com o inferno e o outro acabou com o purgatório, só existe o céu, gente, está todo mundo salvo. Salvo pela cruz, que Jesus morreu na cruz, está salvo. Salvo pela graça, é uma graça até dizer que todo mundo está salvo pela graça. E é uma graça dizer que todo mundo está salvo. Salvo pelo sangue de Jesus, então está salvo pelo sangue de Jesus. Está todo mundo aqui salvo. Se todo mundo aqui está salvo, para que vocês vão trabalhar? Está todo mundo salvo, Adilson, aqui. Ainda vai em Sergipe, todo mundo está salvo aqui. Quem está em Serracaju, já está salvo. Sabe que está? Ou entrou na religião, já está salvo. Se entrar em alguma religião, já se salvou também. Salva por tudo o povo. O povo adora se salvar por qualquer coisa para não fazer nada. Olha como o povo responde: nada, nada. Não vai fazer nada. Quem não vai fazer nada está salvo. Pronto. Façam nada que vocês já estão salvos. E sendo salvo, está tirando aí. Estão salvo, você já está tão salvo para fazer o que mais, pelo amor de Deus, né? Mas quando André Luiz foi trabalhar no Ministério da Comunicação, o mentor daquela área disse o seguinte a ele: aqui, nesse ministério, não se trabalha com trabalhador. Trabalhador aqui, nós não queremos nenhum trabalhador aqui. O trabalhador não quer? Como é que no lugar que aparece um trabalhador bom ninguém quer? Né? Que está difícil hoje trabalhador bom. Né? E aí André Luiz disse: aqui, o mentor disse, aqui só trabalha servidor. Trabalhador, não. E André perguntou a ele: que diferença tem, Adilson? E que semelhança tem? Que diferença tem? Trabalhador de servidor. Ele, servidor, é aquele trabalhador que trabalha sem reclamar. E eu sei que aqui, olhando para vocês, pelo semblante, são todos servidores de Jesus. Todos. Está tirando a primeira servidora de Jesus que está aqui. Ninguém reclama. Vai trabalhar na casa espírita, deixa tudo nos meus ombros. Você não sabe a sobrecarga que eu tenho aqui. Parece que aqui eu sou só. Eu não vou dizer o resto, que eu tenho um tratado desse para aqui apresentar nas palestras. Vocês estão vendo? Me parece que eu fiz um retrato da Bahia plena. Dos centros espíritas que tem na Bahia, ou de Itabuna, do centro de Itabuna, vou restringir a minha área de trabalho. Lá em Itabuna é assim que a gente vê. Mas que quem anda por aí vai verificar que não é muito diferente do que eu disse aqui. Eu espero que um dia, tomando consciência daquilo que devemos tomar consciência, nós espíritas do movimento espírita, porque a doutrina é plena, mas nós do movimento poderemos mudar rapidamente isso.
através do conhecimento, através do estudo, que é a chave de tudo. Nós temos que estudar e seguir o nosso Espírito da verdade. Ó espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. E instruí-vos, porque essa instrução levará a uma condição de você saber amar. Olha, que coisa linda, né, pai? Quando eu li essa a primeira vez, Dudinha, você está tirando foto do amor, aí você verifica, né, que tá. Mas até hoje, para encerrar essa parte, até hoje, eu não encontrei uma definição correta do amor. Se você já achar um livro que tenha isso, o amor é, os espíritas dizem, a soma de todas as virtudes. Quais são quantas virtudes tem no Evangelho segundo o Espiritismo? Quantas tem? Não fala não, pelo amor de Deus, 35. Mas deixa para lá, são 35, né? Mas tem 35, não sei, só vai estudar para ver se não tem 35 lá, está bem claro assim. Mas Jesus faz algumas reflexões sobre sentimentos, mas ainda dá alguns passos para o aprendizado desses sentimentos. Mas é preciso estudar o manual prático do Espírita, que ali está detalhado passo a passo como ele adquire as virtudes. Porque Joana de Ângeles vai dizer que cada felicidade é cada virtude internalizada na prática. Cada virtude que nós internalizamos, mais felizes nós nos tornamos, né? Então quem quer ser feliz, quer ver? Levanta o braço quem quer ser feliz, levanta mesmo. Aí todo mundo. Mas a felicidade não é desse mundo. Quer justificar? Os espíritos querem justificar. Peraí, rapaz. A felicidade não é desse mundo. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico alcançar o reino do céu. Quem quer ficar rico, levanta a mão. Ninguém, olha. Aí agora ninguém quer ficar rico. Joga na loteria, mas na hora que diz isso, baixa a mão. Você viu dizer o contraste das coisas? Eu não sei não. Tá? Eu não sei onde é que nós queremos chegar mesmo. Não diz que quer ser feliz, aí levanta o braço. Aí desce o braço, que levanta o braço, que desce o braço. Tá? E a disso mesmo estou perguntando, que diferença tem o passe do magnetismo? Nenhuma disso. Porque se ele é a instrumentação do magnetismo, pelas suas regras, por tudo que os magnetizadores nos deixaram como legado, e as técnicas são a instrumentação do passe, ele é uma ciência plena. E as etapas se sucedem, mas é o magnetismo consciência que dá esse suporte todo para que a gente aprenda a fazer da passe, seguir as regras, os atos, todos, né, a estrutura, o tato, e aí toda a estrutura que vem como suporte para que nós possamos ser bons magnetizadores. Vou fechar aqui e vou abrir o outro. Isso daqui está demorando. Abre aqui, que você está aqui. Não. Isso está em PowerPoint. É isso. Não vai abrir. Isso. Estou vendo. Ah. Saindo dessa área, vamos entrar no magnetismo terapêutico. Vejamos que, né, quando nós fomos trabalhar, começamos a trabalhar na Casa Espírita, Cláudio Nuno de Carvalho, e lá, como eu disse ontem, nós começamos a trabalhar com magnetismo terapêutico. E no magnetismo terapêutico, depois da apresentação de Jacó, sobre o livro da depressão, nós escolhemos, como falamos aqui ontem, o grupo da casa escolheu trabalhar com TDM e outras doenças que ali apareciam, né? Além da TDM, nós cuidávamos dentro daqui. Pronto. Conversando com a Dilson uma vez, a Dilson me disse que estava fazendo uma pesquisa sobre circulação. E eu fiquei interessado também nela, e nós falamos com o mentor da casa, e ele também autorizou que a gente fizesse essa pesquisa, o grupo fizesse essa pesquisa, e nós começamos a verificar que na casa já tinham 26 pessoas com problema circulatório, de base, né? De base, né? Então, você tinha muitas pessoas que tinham circulação. E aí tinha gente que tinha todos aqueles sintomas, todos os sintomas, né? Todos os sintomas que aparecem, não vão aparecer aqui,
Mas a circulação é um mecanismo pelo qual o sangue é distribuído pelo corpo com a ajuda do coração, das artérias, das veias, dos capilares. Ela tem uma função de fornecer e prezar pela manutenção do fluxo sanguíneo contínuo e variável aos tecidos, gerar e manter a pressão interna ao longo da sua estrutura, entregar elementos necessários ao metabolismo celular, levar substâncias que devem ser eliminadas a órgãos excretores e fazer com que o sangue dos tecidos retorne para ser renovado. Essa é a função da circulação, rapidamente. A má circulação é caracterizada pela dificuldade do sangue passar pelas veias ou pelas artérias, gerando doenças diversas. Em nossa pesquisa, a maioria dos atendimentos são de tromboses, hemorroidas, varicoceles, varizes, levando a necrose, ulcerações, varicosas e outras doenças que aparecem por lá. Estes problemas apresentam sintomas como inchaços nas pernas e pés e mãos frias, dores e cansaço, pele seca e escamosa, formigamento, câimbras, queimor em várias partes do corpo. Existia uma mulher que tinha cãibra na língua. Alguém ficou perguntando qual era a causa. Eu não sei. Não sei. Por que ela tinha cãibra na língua? Só ela sabe que ela tinha cãibra na língua. Eu não sei. Mas ela apresentava cãibra na língua. Né? E o problema estava no torácico esquerdo. Tá? E o mais desarmonizado, quem tinha cãibra de língua, era o torácico esquerdo. Tá? Então, aqui. Então, a má circulação do sangue é uma situação comum hoje, né? E a cada dia acelera, especialmente em indivíduos com excesso de peso, em mulheres que tomam anticoncepcional, tem que ter muito cuidado para não ter trombose. Porém, em alguns indivíduos pode surgir devido a outras causas, como passar muito tempo em pé, sentado, cruzar as pernas ou por envelhecimento. Vê que você, né? Você encontra isso aí de verdade. Aí Jacó me perguntou um dia: por que você não trabalha na circulação, a grande circulação? Rapaz, porque não apareceu ninguém doente lá dessa área, né? Aí eu estava disse no Vórtice, que agora vai estar aparecendo pessoas com problema cardiológico, né? Cardíacos, né? Pode ser que de portadores, né? De processos cardiológicos, portadores não é cardíaco, não pode dizer que é cardíaco, não, né? De portadores de problema cardiológico. Então, nós vamos começar alguma coisa trabalhando nessa área, pronto. Trabalhando nessa área, né? E nós usamos e apresentamos isso aqui em Aracaju, no terceiro, e confirmamos essa metodologia de trabalho de pesquisa lá no sétimo, não é isso? Em Curitiba? Não, sétimo? Curitiba. Essa metodologia que nós usamos lá. Espero que se alguém tiver mais alguma metodologia de pesquisa, apresente, né? Para a gente facilitar esse trabalho de pesquisa. Então a pesquisa tinha, né? Normal que nós fazemos lá em qualquer doença, estudar a doença, as causas, a fisiologia, a anatomia, as pesquisas do centro de força, que são responsáveis, os desorganizadores, nós botamos o nome assim, o centro principal, ou os principais, o centro coadjuvantes no processo da doença, e a montagem da técnica. Em função desse levantamento, nós montamos a técnica e combinação das técnicas, verificamos se precisa de níveis de atendimento, técnicas a serem utilizadas, quais são as técnicas que nós vamos utilizar, e a combinação da técnica e a sequência. Essa é a pesquisa. Então, para que a gente trace uma metodologia de tratamento, é preciso seguir, e nós seguimos lá, esse sistema, essa metodologia, que vem dando certo em todas as doenças que nós pesquisamos. Nós trabalhamos com esquizofrenia, que foi apresentada aqui em Aracaju, trabalhamos com síndrome de pânico, e a metodologia foi colocada aqui em Aracaju, no terceiro, e finalizamos em Curitiba a TCM, aqui, lá em Natal foi TCM1, aqui em Aracaju TCM2, em função do transplante. Eu não pude seguir e apresentar nos outros que eu não pude ir, no quarto, no quinto, no sexto, e em Curitiba, no sétimo, eu apresentei o trabalho do grupo do Claudio Ondô. Nós fazíamos parte, apresentamos a TCM completa, a TCM 1, 2 e 3. Agora, nós estamos verificando que muita gente está trabalhando com ele e está fazendo algumas modificações. Mas às vezes tem que ter cuidado, porque estão introduzindo técnica dentro do tratamento sem nenhuma estatística metodológica. E está chamando de TCM. Então, se alguém introduzir alguma coisa ali, tem que comprovar estatisticamente ou colocar
TCM modificado, que a responsabilidade passa a ser de quem está colocando, né? Não tem gente colocando aqui essa técnica dali, muda daqui, que muda dali, que muda daqui, mas não tem estatística mostrando o resultado estatístico da pesquisa. Tem que apresentar. Eu coloquei tal técnica e aí o resultado foi, e a testemunha deu, e a outra deu. Tem que mostrar estatisticamente, porque senão como é que você muda uma pesquisa sem fazer uma pesquisação, no mínimo uma pesquisação? Não tem. Então, tem que ter esse cuidado na hora de falar. Tanto é que a pessoa diz, isso aqui é TCM3, quando a gente olha não tem nada de TCM3. Tem que ter esse cuidado. Se está dizendo que é TCM3, tem que estar de acordo com a técnica de TCM3. Tá? Eu estou chamando a atenção e vou chamar a atenção. Lá em Pelotas, essas modificações estão sendo feitas e estão chamando coisas que não tem nada a ver. Tá? Então, é preciso, ao mudar, quando se muda no TDM, Ana mudou por camada, né, ela apresentou o dado. Resultado. Então, quem mudar alguma coisa, pode mudar tudo, não tem problema nenhum. A técnica é universal. E a metodologia é universal, para todo mundo usar. Mas se ao usar e querer mudar alguma coisa, tem que fazer pesquisa, isso, e mostrar resultado, e aí pode mudar, não tem problema nenhum. Tá? Agora, se mudar sem pesquisa, tem que botar lá, TCM modificado. Bem escrever, porque senão fica difícil. Aí vai usar alguém vai indicar esse TCM modificado e não dá o resultado que deu na pesquisa, como é que fica isso? Não é assim. Então, se Jacó fez TDM e se alguém modificar, tem que discutir com o Jacó o que aconteceu e colocar lá. A pesquisa deu mais isso, acrescentou mais isso, o resultado foi isso, o resultado foi melhor, tudo bem. Então, e aí tem que ter esse cuidado quando faz pesquisa. Tá? E aí estão o levantamento que é feito de todos os problemas e sintomas, né? Tá aí, né? Os sintomas. A gente levanta todos os sintomas e bota no atendimento fraterno tudo que o médico diz, os remédios estão tomando. Mas, o médico segue e o médico continua tratando, nós não mexemos em nada que o médico recomenda, e ele diz lá, problema circulatório, toma tantos remédios, assim, os remédios, e o problema é esse, está bem lá nos laudos, a gente só pega o laudo e segue-se a metodologia aqui de tratamento, e nós não mudamos nada que o médico recomenda, nada. O médico vai reduzindo o remédio, tirando meia, tirando isso, tirando aquilo, até que a pessoa dá alta, tá? E ele volta no médico, o médico verificar que ele também pode dar alta naquele paciente. Nós não mudamos nada. E na metodologia que nós seguimos, aqui está o resultado. Ao medir 26 pessoas que tinham problema circulatório, apresenta-se aqui os dados. Então vocês verificam que o genésico é um dos mais participantes do problema, o humeral está aí, o básico é o maior, com 17, estou vendo aqui, na estatística, o secundário da coxa com 15, né? Então fica logo que os principais nesse trabalho, em função da pesquisa que foi feita com 26 pessoas, não foi com um, que é essa que a gente discute às vezes, que a pessoa faz uma pesquisa com um, tudo bem, tem validade? Tem, mas é preciso ser validado por mais pacientes para que a gente comprove aquela validação daquela pesquisa. Tanto é que quando o doutor Wendy apresentou o trabalho da diabetes, né, eu estava dizendo a ela que aí ela pediu para que as pessoas que estivessem no congresso utilizassem a técnica, a metodologia de tratamento e ampliasse isso na validação e retornasse a ela alguns resultados para ser discutido ou apresentasse em resultados assim nos congressos ou em algum seminário para que validasse aquilo que ela fez no tratamento da diabetes. Então vocês verificam aqui que o genésico faz parte, o humeral faz parte, o básico faz parte e o secundário da coxa são os principais, mesmo que a panturrilha, né, participa também algumas vezes no processo de levar as pessoas a essas doenças que eu falei aqui. Né? Aí foi a primeira vez que foi apresentado no congresso o circuito dorsal. O circuito dorsal foi apresentado lá em Natal no primeiro congresso. O circuito dorsal, porque muita gente trabalhava só com o circuito frontal, trabalhava coronário e genésico, ninguém trabalhava com dorsal. Né? Sempre apresentado no Brasil todo, o pessoal trabalhava, e muita gente nem conhecia que tinha esse centro de força no dorsal. Né? E nós apresentamos lá em Natal, estudando isso aqui, nós verificamos que o processo, vocês vão verificar que o processo do problema circulatório é mais no dorsal. Né? E quando a gente trata o dorsal, o efeito é muito melhor. E nós vamos mostrar aqui estatisticamente. Né? No tato realizado, verificou que os centros que interferem na circulação do circuito dorsal inferior é básico. É o básico ou o coxígeo. 2 secundários da coxa, considerados pelo orientador nosso, confirmado pelos mentores do magnetismo, que são os 3 principais. Então, quando nós fizemos o tato, que fizemos a estatística, que
que discutimos com a equipe espiritual, que é uma técnica que nós usamos a evocação para que os mentores da área do magnetismo que trabalham conosco na direção, o debate é feito com eles, né? Nós fizemos assim, constatamos isso, achamos aquilo, e eles participam, os dirigentes, e discutem tudo aquilo que nós trabalhamos. Porque um dia, perguntado a um mentor espiritual, sem estudar o assunto, eu fiz a pergunta a ele do que eu queria saber. Ele me respondeu: no livro tem. Não tem? No livro tinha. E pior que eu fui procurar o livro e tinha do que ele diz, viu? Desse dia em diante. Eu não pergunto nada a mentor sem estudar. Deus me livre, certo? Então eu estudo tudo, minhas dúvidas, que eu não entendi direito nos livros que eu pesquisei. Eu pergunto, ele me responde com a maior paciência do mundo. Agora, sem estudar, não. Sabe o que ele disse? Eu não vou incentivar a preguiça. De jeito nenhum. E não tem gente que incentiva. Adilson, como é aquele do sonambulismo? É assim. Como é aquele do sonambulismo? É assim. O Adilson, e o sonambulismo? É assim. E o sonambulismo? É assim. E o sonambulismo? Adilson, você pergunta assim, você já estudou alguma coisa do sonambulismo? Porque se você tivesse estudado essas duas, você tinha tirado, nem precisa nem vir aqui. Mesmo? E eu vejo coitadinho de Adilson, né? É tanta pergunta que veio aqui na sexta. Foi? Mas aqui está certo, porque aqui é uma reflexão, aqui é um seminário, né? Aqui é um chamamento, aqui é um despertar, aqui está certo. Agora perguntar, mentor, sem estudar, não faço isso não, pelo amor de Deus, eu fiz isso, não faço não. Então eu estou dizendo que não façam, porque eu fiz, né? Não dá certo, não dá certo não, tá? Essa equipe de pessoas. Como eu falei, o Tato também verificou no circuito dorsal que o humeral e os dois torácicos e os dois lombares, né, participam também no processo de desorganização no sentido da doença do problema circulatório, né? Mas o que é que nós testamos primeiro? A dúvida nossa primeiro é se atendia o dorsal ou atendia o frontal. Como é que atende? É a primeira esse ou aquele? Aí nós atendemos a metade dos pacientes, 13 de um jeito e 13 do outro. E medimos estatisticamente e verificou que é melhor trabalhar pelo dorsal primeiro. Aí nós começamos a trabalhar pelo dorsal primeiro. Pronto, aí. Começamos assim. O teste foi feito com uma testemunha, 13 no trabalho. Então, aqui ou lá? Aqui. Pronto. Depois, nós, né, fomos trabalhando toda a pesquisa, nós não temos aqui tempo, e aí lançamos TCM1, depois lançamos TCM2 aqui em Aracaju, e fechamos com TCM3 lá em Curitiba, né, no 7º. E a metodologia, eu achava que estava pronta. Isso, pesquisa ficou pronta. Aí nós vamos tratar de outra coisa, né? No dia que nós fomos discutir com o mentor da área, e nós discutimos com ele, ele disse, a primeira etapa do trabalho está terminada. O quê? Isso é a primeira etapa. O quê? Isso é a primeira. A primeira como? Não, mas a metodologia está pronta. Isso não está pronta. Não está não. Fica assim, ele ia ficar sem graça. Assim, ficou o quê? Sem graça. Não está pronta não? Eu disse, não. É a primeira etapa. Eu nem perguntei ele quantas etapas são, né? Que eu, não, deixa pra lá. Vamos seguir, que esse negócio de etapa não dá certo. Olha, vamos seguir trabalhando, que depois a gente vai apresentar outras coisas, e negócio de etapa, todo mundo ficou arriado assim. O trabalho segue. Né? Pronto. Aqui tinha as fichas dos pacientes, se alguém quiser pegar depois, gravar, pode gravar. Isso aqui. Tá. E depois os dados do tratamento. 165 atendimentos em 10 semanas, iniciado em 22 de 2007 e terminado em 21 de 1 de 2008, que foi o lançamento, nós vamos lançar lá, e em 600 observações feitas com os pacientes. Não é um caso, são 600 observações. Por isso, a estatística comprova algumas coisas, né? Nós atendemos, depois alguns pacientes tiveram alta na segunda etapa, ficaram 19, né? E nós fizemos aqui em Aracaju 3.000 observações colocadas estatisticamente para apresentar o TCM2. Né? E aqui tem alguns resultados importantes que nós verificamos estatisticamente de que as pessoas que têm assiduidade, porque o magnetismo é acumulativo, o resultado é muito melhor do que aquele pinga-pinga, tem alguém pula-pula, né? Pula macaco. Tem gente que fica um dia, pula outro, não vê um dia, não pula outro, vê o jogo do Flamengo, depois vai ver o jogo do Vasco, o jogo do Botafogo, da seleção, e aí ele falta um dia, falta dois, falta não sei quanto, e a pessoa que não falta nem um dia, eu não vou aqui colocar no detalhe em função do tempo,
Pessoas que não faltam nenhum dia tinham 80% dos sintomas em 10 semanas eliminados. E as pessoas que faltavam tinham 45% de problemas que eram eliminados. Todo dia tinha conseguido? Tinha 45% ou 47%. Mas as pessoas que tinham assiduidade, 87% dos sintomas sumiam em 10 semanas. Certo? Então, mostrando que é preciso ter assiduidade no tratamento. E aqui, finalizando, nós vamos colocar alguns resultados, né, que nós apresentamos, está aqui. Com assiduidade 87, sem assiduidade 47, a média geral 60%. Em 10 semanas, os sintomas, aqueles sintomas de queimou nas pernas, né, que a gente tem queimou, né? Pessoas de dores nas pernas, pessoas que têm. E um dia, uma moça andando na minha frente, lá em Itabuna, o pessoal resolveu botar aquelas portuguesas, aquelas pedras portuguesas em tudo que é passeio, não sei para quê, né? E ela está andando com um sapato Louis 25, ela estava com Louis 25, não é Louis 15 não, é Louis 25, com aquela ponta fina, não é isso? E com a ponta fina, ela dizia uma pessoa na frente, assim, eu ando com as dores aqui, eu não estou aguentando mais. Eu vim atrás andando, e eu não sei qual é a causa. Aí eu disse atrás, eu sei. Eram duas amigas minhas. Disse, eu sei. Ela olhou para mim, oi, você sabe, eu sei. Você anda com sapato do I-25, com a ponta fina em pedra portuguesa. Já vi que tristeza é, né? E você não sabe andar com sapato alto. Você é minha amiga, eu vou fazer uma crítica. Por quê? Vou lhe mostrar. Você anda assim, ó. Como é que anda com sapato alto? Quem anda com sapato alto anda firme, né? Qual é a coluna que aguenta o dia todo? Não aguenta. Então, muita gente tem doença de comportamento e não sabe que doença de comportamento, às vezes, não é obsessão. Na pessoa que era obsessão de coluna, igual aquela de ontem, né? Obsessão de coluna. Que na obsessão de coluna, eu disse que ia responder a disso hoje, não é? É porque aquela entidade fez uma tomografia espiritual. Por isso que ele estava dizendo, afirmando que era problema de coluna, uma obsessão de coluna. Era tomografia espiritual, ele apresentou ao rapaz lá, tá? Então vocês vão verificar aqui os pacientes aqui. Alguns pacientes já, 3 pacientes no nível 2 já tinha alta. Eu já podia dar alta e pacientes no nível 2. Tinha paciente que podia ter já alta. Não tinha mais nada. E você verifica aqui. E na conclusão, a gente chega na conclusão seguinte. O centro básico e o genético são pilares da circulação, elo de ligação dos circuitos. Com o atendimento no básico, o genético se harmoniza. Tanto é que Rosário fez isso lá em Natal, trabalhando primeiro no genésico, e ela verificou que o efeito era melhor. Em função dos resultados, a sequência ideal é atendimento no circuito dorsal primeiro, do que no frontal. Essa estatística mostrou. A técnica com atendimento acumulativo, o efeito é melhor. Por isso que as pessoas têm que ter assiduidade. Também os problemas circulatórios estão presentes nos processos obsessivos. Tem processo obsessivo e problema circulatório. Eu achei estranho. Mas a equipe, nós resolvemos na equipe fazer tratamento de pessoas na área da obsessão e desobsessão para verificar se tinha algum processo, e tinha. Em alguns casos também tinha, tá? Eu apresentei isso, muita gente ficou estranho. Mas não, na circulação tem. 100% das mulheres, quem tem problema circulatório, tem genético desorganizado. E isso deu uma confusão. Porque eu fui falar isso num lugar, uma mulher levantou e disse, isso não é preconceito, não. Meu Deus. Eu disse, não. É a estatística que diz isso. Aí eu apontei a estatística, olha, 100% das mulheres que estão tratadas têm problema de genético. E os homens têm 84%. Eu não estou falando dos dados, não estou falando de preconceito, não. Estou falando dos dados. Eu não estou falando de preconceito, estou falando dos dados. Os dados estão aí, ó. Então as mulheres que têm problema de circulação têm genético descompensado ou desorganizado, congestionado, do jeito que a gente queira colocar aqui, tá? Então tem que ter esse cuidado de olhar isso, né? Durante o atendimento do nível 3, os sintomas físicos vão desaparecendo, mas ainda existem centros harmonizados e tem que ser harmonizados. Muita gente pensa que o sintoma sumiu, tá igual aquele remédio, né? Tá com dor de cabeça, tá com dor, toma Doril, a dor sumiu, né? E as pessoas não tá bom. Não tá bom, não. Tem que olhar direito esse centro de força para harmonizar, como diz as pessoas, para organizar esse sistema. Olha, pulou. O tratamento demora um pouco, em função de que as pessoas não têm assiduidade.
Tá? Então a gente conclui aqui essa parte para fazer as perguntas, né? Quantos problemas já podiam ser sanados? E eu listo todos aqui, né? Todos esses que eu falei antes, varicocele, hemorroida, todo o sistema, todos os sintomas, todas as doenças que eu listei aqui, que eu não vou ler, certo? Podia ser sanado e a casa poderia tratar. E muita gente perguntou a Deus, mas rapaz, e casa espírita é para isso? Tu ia ter algum problema circulatório? Porque se você fosse no hospital de base, lá de Itabuna, você ia ver quantas amputações tem nas pessoas, nos indivíduos. Dá dó de ver, principalmente as pessoas que são diabéticas, verificar quanta amputação e quanta desencarnação pelo processo de circulação, tá? E se alguém, todo mundo aqui está na hora do almoço, né? Isso é uma trombose de 21 anos. A pessoa tinha isso há 21 anos. Uma falta de caridade, né? Chega uma pessoa assim lá e diz, não, aqui não se atende isso não. Atende onde? Em lugar nenhum. Porque aqui em Itabuna só tem essa casa que atende. Mas essa casa não vai atender você. Você continua tratando com alopatia. O médico trata aqui e uma pomada para colocar aqui custa R$200. Só dá para uma semana e a pessoa é pobre. E aí a gente chega à conclusão final, quando apresentamos lá em Curitiba que essa metodologia de tratamento já pode ser utilizada por todas as casas espíritas que utilizam o magnetismo, ou aqueles que, com a ajuda do magnetismo, podem e devem ajudar o próximo. Nós fizemos essa conclusão, mas ainda fizemos alguns desafios para a equipe nova. Nós vamos continuar na pesquisa, porque quando o mentor disse que é a primeira etapa, nós temos mais 6 etapas a seguir, tá? Mais 6. Então, tem 6 coisas novas que, em função do tempo, agora entramos nas perguntas. Nós temos mais 6 itens. Nós introduzimos e falamos lá em Curitiba que o TDM1, quem falou não fui eu, não. Foi um recado que eu dei do Dr. Bezerra, que ele me pediu que levasse o recado para aquele congresso de Curitiba e desse aos magnetizadores que estavam lá. E ele me pediu que dissesse o seguinte: o que a espiritualidade teve de melhor até o momento para as criaturas é o TDM1. TDM1 é base de qualquer tratamento. Diga isso lá, meu filho, aos magnetizadores. A espiritualidade maior que trouxe de melhor até o momento para o magnetismo aí que vocês exercitam é o TDM1. Será a base de todos os tratamentos que possam seguir. E eu dei o recado lá, né? Eu sou bom de recado. O cara mandou, meu amigão, Dr. Bezerra, eu dei o recado. Não é isso aqui, eu dei o recado. Então hoje TDM1 é base de qualquer tratamento, né? Quem quiser começar e quem quiser testar, pode testar, que é base. E aí nós temos aqui a seguir, introduzir os 3 perpendiculares do processo, adiantar o tempo, a gente quer reduzir o tempo de tratamento, que é 1 ano. Algumas pessoas até com 15 semanas ficam bons, tem alta, mas a média é 26 semanas, mas tem gente que chega a 52 semanas e a gente quer reduzir esse tempo, né, de tratamento. É uma pesquisa a ser feita, e a outra pesquisa a ser feita, nós vamos introduzir alguma irradiação colocada pelo mentor e algumas coisas mais que eu coloquei no vórtice. Quem quiser entrar no vórtice, vai pagar no vórtice, ler o vórtice de fevereiro, né? O vórtice de fevereiro, quem quiser ir lá, verifica lá, porque a Deus nos pede que a gente responda as perguntas. Muito obrigado. A pergunta de onde se está na Bíblia, como é a reencarnação, tem na Bíblia com magnetismo? Tem resposta ali, não? Eu já respondi ele aqui, aquelas outras. Não tem, já foi respondida. Eu li ontem de noite, né? Pronto, estamos aqui então. Você está dizendo, não acredito. Se quiser repassar de novo, o Ivan não está aqui, é a da grandona aqui, ó. Porque foi tirado da Bíblia o Espiritismo, não tem nada disso, não tem nada disso. Guarda essa dúvida, senão vem para levar. Não fala. Dores, cãibras, ih, Mário, o povo tá ligando. Ardência, peso, só aonde, rapaz?
dores, câimbras, tem mais coisa aqui, viu? Ardência, peso, só na perna esquerda, pode ser um problema de circulação? Sim. Por esses sintomas aqui já está dizendo que sim. Certo? E quando apresenta esses sintomas, engraçado, quando a gente mede o centro de força, o centro de força é invertido. Quando a pessoa está com um problema na esquerda, a gente mede, está tudo na direita. Tá? E a gente verificou isso, fica trocado algumas vezes, né? E muita gente nos confundimos no início, não pode. Como é que a pessoa está com um problema todo na esquerda, que está com um problema no centro de força na direita? Olha, né? E era uma das coisas que nós discutimos lá com o grupo que apareceu. Quem tem esse problema aqui, pode procurar ir na casa e tratar com TCM, que fica bem bonzinho na hora. Isso aqui arruma direitinho, isso aqui. Só peso, ardência e dor. Aí câimbra. Não é difícil, não. Isso aqui não é difícil, não. Né? Durante o tato magnético, é possível detectar se a anomalia está no centro de força, no centro de força, no perispírito ou no órgão do corpo físico. O problema está no perispírito, que estoura no corpo. Se a gente for analisar aqui aquela sequência de doenças, né? Está lá a sequência. Eu até apresentei esse congresso. Você verifica lá, qualquer desequilíbrio leva a desarmonia no perispírito, que estoura no corpo, que aparece uma coisa chamada, desorganiza qualquer área do corpo, alguns órgãos, algum sistema, a gente chama de doença, e aí, a doença aparece a dor, que a dor pode ser física ou moral, está na sequência. E aí as pessoas têm que procurar a causa, porque a gente pode curar o efeito, como a alopatia faz, a gente cura o efeito, a causa continua, e a causa continuando, volta o efeito, né? E o que acontece normalmente com as pessoas doentes? As pessoas vão, curam o efeito, não cura a causa, o efeito continua, o remédio continua, e o remédio continua, e a receita continua, e o remédio continua, e a receita continua, e o remédio continua, e a receita continua. E fica, né? E o paciente, quando o médico não passa a receita, aí ele se aborrece. Aborrece como, Ivan? Aborrece, quer ver? Você vai no médico, doente, ou portador de alguma doença. Doutor, eu tenho isso. E o médico pergunta, o que é que você sente? Tudo. O médico me perguntou, e você sente o quê? De tudo. Eu não sou insensível, né? Então, eu sinto tudo. Não, eu estou perguntando o que é que eu tenho? Eu tenho uma casa, um carro, uma fazenda. O que eu tenho, né? Ele está perguntando o que é que eu tenho, eu disse o que é que eu tenho, né? Agora, aí quando alguém pergunta, né, essas coisas, e o médico diz, você não tem nada, pode ir para casa. E minha receita? Que receita? Não, e minha receita? Eu não vou levar nenhuma receita? O médico às vezes dá um placebozinho, né? Pronto, para ver se a pessoa não precisa que levar a receita, né? E se não levar a receita, o doente conclui: eu devo ter uma doença muito grave, e ele não quis dizer. Você está vendo aqui? Não der a receita, por isso que o médico dá uma receita, todo mundo vai para casa, né? Então não tem problema nenhum. Depois você encontra, durante o tratamento magnético, o magnetizador infiltra no magnetizados apenas fluidos de sua constituição fluídica perispiritual. A pergunta é essa? Normalmente sim, nós trabalhamos com magnetismo, então o passo pode ser magnético, mas todas as vezes que nós fazemos o bem, a espiritualidade nos dá um apoio e às vezes nos potencializa mais um pouco, se houver necessidade. Se não, é com o fluido do magnetizador, a usinagem do magnetizador e o fluido do magnetizador, não tem nada a ver. Muita gente diz, não, eu sei, os espíritos fazem a parte dele, se houver necessidade, e nos apoiam, né, fortalecendo a nossa vontade, estimulando a nossa vontade, trabalhando conosco, se houver necessidade de usinagem, a usinagem para tratar das pessoas, um fundo específico, ou se nós não temos condição de fazer isso, os espíritos também nos apoiam, complementando alguma coisa, né? O centro de força esplênico tem no corpo fluídico, é isso mesmo? Em relação ao corpo físico, a mesma importância dos outros centros de força. Cada centro de força tem a sua função,
né? Cada ser de força tem a sua função, né? A função do esplênico é de filtração plena e outros, e problema também de circulatório esplênico. Por isso que nós estamos introduzindo o TDM1, e me informaram que Jacó, foi feito um trabalho por Jacó, usando o esplênico do fluxo, do refluxo, e eu vou até conversar com ele sobre isso, e ele chegou à conclusão, né, que o tratamento pelo refluxo é melhor do que o fluxo, né, no esplênico para a circulação, que eu estou falando. Isso deve ser um trabalho que Jacó feito ultimamente. Eu tive informação que ele apresentou em algum lugar, mas não me passou ainda aqui. Qual o significado do hotel? O H é de hospital, o O é de oficina, o T é de templo, o E é de escola, e eu deixei para o final, mas vocês estão perguntando, eu vou dizer. O T é de templo, o E é de escola, a casa espírita é uma escola. Por isso, se é uma escola, precisa estudar. Mas vai para a escola sem estudar. E a casa espírita, finalmente, que foi a última pergunta, é um lar. Isso. E a gente diz assim, né? Essa casa espírita é meu segundo lar. Olha. E aí, era bom verificar o que é lar para os espíritos. Os espíritos vão nos dizer que lar é a união de almas. Em casa é a união. Eita. E no centro espírita é uma união total. E minha mulher fica preocupada às vezes e me pergunta quando tem algum probleminha. Onde tem gente tem problema, gente. Onde é que tem gente que não tem problema? Deve algum lugar que tem gente que não tem problema? Eu não conheço. Se vocês conhecerem algum lugar que tem gente que não tem problema, vocês me falam que eu vou para aí, morar aí, trabalhar aí, fazer tudo aí, sabe? E minha mulher fica preocupada, mas Ivan, não pode. Ela diz que não pode, olha, não deve. Tudo pode, agora não deve. Você já viu fulano brigando com fulano? Eu vi. Onde? No centro espírita. E o Maria, tu sabe quem são os espíritas? Para a gente encerrar aqui, né, Deus? Esqueça, tem um ainda? Quem são os espíritas, Maria? Quem são? Ela me pergunta. Você quer que eu diga? Quero. Você não vai se aborrecer comigo? Não, eu vou dizer. Os espíritas foram aqueles que não deram certo em lugar nenhum, se encontraram e foram colocados juntos para trabalhar. E Jesus, com a sua misericórdia plena, uniu essas criaturas para que essas criaturas possam se redimir, reparar, expiar com X, não é com S não, expiar com X e ter a oportunidade de fazer o bem, para que esse bem possa servir para ele no futuro. E o futuro, primeiro que não existe futuro, viu, Adilson? Eu cheguei à grande conclusão estudando que não existe futuro, só existe presente. Porque toda vez que você chega no futuro, você está no presente de novo. Já parou isso? O futuro é amanhã. Aí eu chego amanhã, é presente. Então não tem futuro. Aí o futuro meu é para o ano. Aí quando chega para o ano, eu estou no presente de novo. Aí não tem futuro. Como é que tem futuro se toda vez está no presente? Eu não sei o que. E os espíritas são esses, viu, gente? Os espíritas são todos aqueles que não deram certo em lugar nenhum, se uniram. Jesus permitiu que se unisse. E ninguém está junto por acaso, se uniram para fazer algo de bem às criaturas e a si. Se alguém não sabe disso, fique sabendo que é esse grande lar. Certo? Não é lá, não, é lar. Aqui, né? Não é lá, é lar. Aqui vem a pergunta. Qual o conselho que o senhor... Qual o conselho que o senhor dá a um dirigente de casa espírita que fala, ele que fala, aqui o passe é espiritual, tá certo, né? Por orientação de um grande espírito, por orientação de um grande espírita ainda encarnado. Um grande aqui no tamanho, é isso? Não sei aqui como é. Quer dizer que um grande espírito, o espírita, né? Disse que na casa espírita o passe é espiritual. Quem estudou isso, gente? O passe é espiritual? Tem passe espiritual? Tem. Mas todo passe é espiritual? Não. E como é que lá, essa ligação assim plena disso, que só tem espiritual? Deve ser algum contrato que ele fez, né?
Essa pessoa fez um contrato grande com o mundo espiritual para só ter desse, né? Então, eu não sei como é que isso aqui, você vê logo que é aquele dirigente que eu falei aqui na análise de direção, que ele diz assim: aqui na nossa casa tem uma ordem expressa do mentor, né? Que é assim, é ele, o mentor é ele, tá? É ele que é o mentor. Então esse grande espírito aqui é ele deve ser 1,80 m, 1,90 m, certo? Para não fazer, para não trabalhar, tem justificativa. Algum caso tratado tem um nome aqui que eu não sei o que é, sobre varizes pélvica? Sim. Varizes de um modo geral, varizes de base nos pés, varizes nas pernas, varizes vaginais, varizes pélvicas, hemorroida, tudo isso aqui está no processo de tratamento, tá? Então o tratamento TCM, a COD, como diz o pessoal da Bahia, trabalha com tudo isso aqui que foi colocado. Qualquer varizes está colocado no TCM, tá? Doenças, rapaz, de sintomas de sistema nervoso também pode ser tratado? Não. Sistema nervoso é outra metodologia, tá? É outra metodologia e tem vários, hein? Eu entendi outra coisa. Doenças nervosas pode ser tratada pelo magnetismo? Sim. Existem algumas metodologias apresentadas no Congresso, né? Então você tem Parkinson, Alzheimer e tem outras síndromes, né? Então você encontra, quem quiser, vai no conteúdo dos congressos, tem muito trabalho feito nessa área nervosa, tá? Nesse sistema nervoso. Então quem quiser buscar, vai buscar nos congressos todos e procura quem é o pesquisador e entre em contato com eles, né? Eles apresentaram as pesquisas nos congressos, desde o 1 até o 9, né? Tá ali bem colocado, tá? Algo a mais não? Então pronto. A Dilson está me pedindo para fazer considerações finais. Isso é de amigo meu. Eu também acho, Adilson, que soldado na porta de quartel é chumbo. Não tem jeito. O cara está aqui. Está fazendo o quê? Nada. Vai trabalhar. Está fazendo lá em Itabuna. Vai trabalhar comigo. Vai lá trabalhar. Então, apareceu na porta, vai trabalhar. Não vai fazer o quê, né? Tá certo. Considerações finais. Eu poderia fazer uma consideração final sobre o magnetismo. Eu poderia fazer uma consideração quando nós aprendemos com Kardec. Não existe espiritismo sem Kardec. Eu aprendi isso cedo. Não existe espiritismo sem Kardec. E não existe mediunidade sem magnetismo. Muita gente pensa, né? Que existe mediunidade sem magnetismo. Não sei como a pessoa achou isso, né? E era um ponto que eu queria colocar, que faltou aqui, era para complementar. Mediunidade não existe sem magnetismo. A Dilson explicou ontem o processo de mecanismo mediúnico, eu não vou falar que você já falou, explicando o mecanismo mediúnico, perispírito, campo fluídico com campo fluídico, e flui o pensamento na área nervosa, e a pessoa fala, faz gesto, faz o que quiser, tá? Na comunicação, você falou no sonambulismo, já serve para a mediunidade como um todo, tá? Agora, finalizando, eu gostaria, muita gente fala esse termo, né? Gostaria, um bom dia para todo e para toda, não sei o que, eu não uso esse termo, né? Porque gostaria não quer mais, queria não quer mais, então fica difícil aí aqui. Então nós vamos encerrar a nossa fala citando Jesus, né? Jesus disse: buscai e achareis, pedi e o povo sabe, e obtereis, batei que a porta se abrirá. Aí ele disse: eu sou a porta. E aquele que entrar por mim será salvo. Aí agora sim, a salvação está aqui agora. Não está nem na cruz, nem no sangue, nem na religião, nem na graça, que é uma graça. Não é isso? Isso. Jesus disse: buscai, acharei, pedi, obtereis, batei que a porta se abrirá. Eu sou a porta, e aquele que entrar por mim será salvo. E aí ele dá essa frase aqui, complementando:
Ele fala com os espíritas dizendo: mesmo aquele que tiver morto viverá. E aí ele faz o grande chamamento através do Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra disse: olha, nós ficamos a vida toda chamando por Jesus, e agora Jesus está chamando por nós. Ó espírita, vós sois o sal da terra, não para salgar a vida dos outros nem a sua, mas é o tempero para que aconteçam as coisas aí no mundo de vocês. Ó espírita, são trabalhadores da última hora, eu conto com vocês. Com quem, Jesus? Olhando a proteção, com vocês, e olhando por guia, Jesus como modelo e guia, olhando para frente, porque olhando para trás é proteção, olhando para frente é ser como guia. Eu conto com vocês, espíritas, trabalhadores da última hora. Eu preciso de vocês, espíritas, eu preciso de vocês, para que a boa nova, aquilo tudo que eu ensinei e continuo ensinando, chegue para aqueles que precisam desses ensinamentos. Façam isso em meu nome, divulgue, trabalhem, tratem. Quando fizerdes, faça um desses pequeninos, você estará sempre comigo no trabalho, porque muitos espíritas continuam na pegada de Jesus, não encontra nunca, porque continua na pegada e na pegada, só anda atrás de Jesus, não acha nunca, porque Jesus continua andando e trabalhando, o povo na pegada, não vai achar, certo? É melhor nós trabalharmos com Jesus, para que esse trabalho e essa boa nova chegue a todos os rincões da terra. Que Jesus nos abençoe. Queria mandar aqui um alô para os nossos irmãos que estão nos assistindo de casa, em especial Darionaldo Santos, que está nos assistindo da cidade de Nossa Senhora de Lourdes, aqui em Sergipe. Aproveitar e mandar um abraço para o meu irmão mais velho, que mora lá e dirige um centro espírita lá em Nossa Senhora de Lourdes. Nossa amiga Marcela Colotti, Anadir, Edson, Wagner Reale. Eles estavam mantendo uma discussão em grupo via internet enquanto o Ivan estava aqui falando, e eles lá discutindo o assunto lá pelo WhatsApp. E também várias outras pessoas que estão nos assistindo de várias partes do Brasil, assistindo o nosso seminário. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente retorna, e aí eu vou começar respondendo as perguntas que ficaram de ontem, tá? Até daqui a pouquinho.